Sejam todos bem-vindos. Edila Cordeiro, apresentando mais um podcast do Além da Visão, um olhar globalizado sobre a saúde ocular. E o nosso convidado de hoje é alguém muito especial, um empresário da rede de ótica, Henrique Coscarelli. Mas Henrique Coscarelli, além de ser de uma família de óticos, Henrique Coscarelli também é de uma família de oftalmologistas, lá em Minas. Existem vários tios dele, todos são oftalmologistas. E eu tenho a honra de receber Henrique Coscarelli, que é administrador de empresas, né, de um grupo de óticas bem de qualidade do nosso estado. Eu vou citar aqui duas óticas, o Receituário Óptico, que é o primogênito, Isso. e o Baratão dos Óculos. Henrique, seja muito bem-vindo, um prazer estar aqui com você. Eu quero que você dê as boas-vindas. Opa, é um privilégio meu estar participando de uma iniciativa tão bonita e tão diferente, né? Igual a dona Edila, sempre à frente aí, desbravando as novidades e trazendo para o nosso ramo, né? Nosso ramo de saúde visual aí. Todos parabéns e é um privilégio estar aqui, podendo ser entrevistado pela senhora. Bom, gente, vocês aí que estão nos escutando, nos escutem mesmo, depois vocês vão fazer perguntas e comentar que eu vou prometer trazer mais óticos formados para estar dirimindo todas as dúvidas de quem é usuário de óculos como eu e tantas outras pessoas. Doutor Henrique, me diga, nós recebemos na clínica diversos pacientes que fizeram sua consulta oftalmológica e depois fazem o óculos e no retorno a gente confere, está conferindo, o grau está correto da receita e o óculos. Então, os dois, teoricamente, estariam certinho, o médico e a ótica. Porém, o paciente diz que não enxerga, o oftalmologista refaz o exame e aí a gente devolve para a ótica com uma cartinha. E aí, me diga quais são os problemas enfrentados de um empresário dono de uma ótica. Então, perfeito. Isso acontece muito, aparecem para mim, só no receituário óptico, aparecem por dia, mais em média de 10 erros, vamos dizer erros, né? Mas problemas de outras óticas, tipo da cidade, que acabam vindo para a gente tentar resolver. O que acontece muito? Primeiro ponto são a questão das medidas. As medidas, na hora que o consultor vai fazer a medida com o paciente, é uma parte muito importante, que tem que ser bem precisa as medidas. Se você errar um ACO, uma DNP, que são algumas das medidas que a gente tira, pode, a um ponto, atrapalhar a qualidade visual, dele não conseguir enxergar tão bem, até o ponto dele não enxergar nada. Então as medidas, muitas vezes o consultor querendo fazer algo rápido, ou então um equipamento está descalibrado, ou então muitas vezes também até falta de experiência mesmo dos consultores, que na hora de fazer as medidas, se ele tem algum erro, se ele faz um erro, se você coloca um ACO a 2 milímetros para baixo, você não vai conseguir enxergar. Então, o primeiro ponto onde acontece muito é o óculos vai estar certinho, porém com as medidas erradas. Entendeu? Esse é o que mais acontece, só que também tem diversos outros. Outro ponto, para usuários de multifocais, às vezes um paciente ele está acostumado com um nível de multifocal aqui, uma qualidade de multifocal com campo visual. Aí às vezes ele vai em outro local, quer fazer um mais em conta e faz um mais barato. Então, se você está acostumado com campo visual X, se você bota um campo visual inferior a esse, você não vai conseguir enxergar ou então vai perder uma qualidade visual. Aí temos outro ponto também, que aí é um pouco mais complicado, que não é só questão do preço, isso é questão do corredor progressivo. Quando a gente está falando de multifocal, tem multifocais que tem um corredor progressivo curto e outros longo. Tem uns que montam com 2 milímetros e outros com 4. Então, se o paciente ele já vive a vida toda usando um multifocal com corredor de 2 milímetros, se quando ele fizer, às vezes quer fazer uma lente melhor e acaba a ótica não se atenta
com qual campo visual, qual corredor que ele usava e coloca uma lente superior, porém de 4 milímetros. Ele não vai enxergar, ele vai ter uma dificuldade de adaptação. Ele vai pagar mais a pensar que está pegando uma lente top, só que ele não vai conseguir enxergar. Outro ponto também, nós temos a curva base. Pacientes que tenham que sejam um pouco mais sensíveis, se eles estão acostumados a usar uma curva base 4, se a ótica, quando for fazer a sua nova lente, não se atentar nisso e botar uma lente que tem a curva base 6, ele não vai enxergar. Então, você pode botar uma lente diferente que tem a curva base 6 sim, mas porém, toda vez que você fizer isso, você tem que colocar uma observação para o laboratório avisando, paciente já acostumado com uma curva base X, por favor, continue usando essa curva base. Isso atrapalha muito também. E também algumas coisas que são simples, mas são simples para a gente que já está acostumado a fazer, que são alguns ajustes. O usuário de multifocal, muitas vezes você tem que ajustar um ângulo pantoscópio para a pessoa, para aumentar o campo de perto. Às vezes ajuste na plaqueta, porque começou a incomodar o óculos no paciente, aí ele alterou alguns ajustes nas hastes, nas charneiras. Então, vários ajustes também que você pode fazer para a pessoa voltar a enxergar. Isso sem refazer a lente com o grau todo correto. O óculos, quando você compra um óculos de qualidade, uma lente de marca, ela vem com certificado de garantia, ou todas as lentes vendidas no Brasil, adquiridas, passa por Anvisa, toda lente é obrigada a vir com certificado de garantia? Toda lente tem um certificado de garantia, todas. Sem exceção, elas têm que ter o seu certificado. Neste caso, viu, você que está aí nos ouvindo, quando fizer um óculos, peça sempre da ótica o certificado de garantia. Ah, o óculos foi R$ 200, mas mesmo assim tem o certificado de garantia. Mesmo assim tem um certificado. Qual a vantagem do certificado? A vantagem do certificado é para você comprovar que você comprou aquele produto e que é a garantia daquele produto. É claro que quando a gente coloca o cliente no sistema, ele já vai ter essa garantia de qualquer jeito, mas é bom ele ser mostrado qual a lente que ele está comprando, o laboratório explicando direitinho, sempre é válido você pedir o seu certificado. Henrique, tem algo também que às vezes incomoda a classe oftalmológica. Por exemplo, um exame oftalmológico, ele tem garantia de 1 ano, não é garantia, ele vale por 1 ano, porque todo ano a gente vai e aí muda ou não o grau. Tem pessoas que elas fazem o exame oftalmológico e depois de 4, 5 meses é que a pessoa adquire uma condição e vai procurar. As óticas, elas aceitam o óculos com muito tempo do exame oftalmológico. Por que eu pergunto isso? Porque nós, por exemplo, não orientamos o paciente que já está 3 meses com uma receita e no 4º mês, porque o grau pode estar alterado. Como é que funciona? Então, isso a gente sempre pega nesse aspecto, a gente sempre fala com nossos consultores, porque o ideal é você deixar tudo bem claro para o seu paciente, para o seu cliente, né? Porque às vezes, se a pessoa quer investir pouco, algum custo pouco, o óculos tem a receita tem 3 meses ou algo do tipo, se for um investimento baixo, é até conversado direitinho com o cliente o que ele quer fazer. Porém, se você passa disso, você passa de 5, 6 meses e a pessoa quer adquirir um produto de qualidade, às vezes no nosso treinamento, a gente passa que é melhor a gente não fazer essa venda agora e pedir para o paciente Refazer o exame. refazer o exame. Às vezes a gente até consegue o contato, passa o contato da clínica para o paciente, tenta ver o que a gente pode fazer para agilizar isso, mas às vezes você vai fazer um investimento de um óculos, é um produto que você usa o tempo todo, quem precisa de óculos sabe a importância que ele tem, e você vai vai investir um valor, sendo que se você fizesse uma consulta, poderia aumentar 0,25, 0,50 no seu grau, que é muita coisa. Gente, que importante. O exame oftalmológico, ele é subjetivo, né? Então, subjetivo porque o próprio paciente é quem vai dizer se é melhor assim ou assim.
Então, é um exame subjetivo onde o oftalmologista pega o grau do computador, vai ali e refina esse grau. Então, um exame subjetivo, ele pode acontecer por informação do próprio paciente, essa diferença e pode dar um problema. Porém, hoje a gente descobre aqui que toda lente, se for feita numa ótica credenciada, numa ótica registrada, numa ótica que tenha vigilância sanitária vocês têm? Sim. Vocês têm alvará sanitário, que uma ótica credenciada, todo óculos tem a garantia. Então, evita que o usuário chegue lá, às vezes, e diga porque o médico errou meu grau, porque eu vou ter que pagar de novo. Ou tem pessoas que, com desconhecimento, voltam na clínica e dizem, eu vim aqui para o doutor pagar meu óculos porque ele errou o grau. Não existe errar o grau. Existe, às vezes, uma acomodação, né? Nós vamos estar falando logo, logo com o doutor Nazareno sobre isso, acomodação de grau, que aí já vai ser o oftalmologista que vai falar. Mas seja qual for o problema, às vezes o médico oftalmologista pode se enganar também e fazer a anotação, o grau é negativo, e ele sem querer pode botar positivo. Podem existir os enganos, mas aconteça o engano que acontecer, toda lente tem garantia. Aí olha a minha pergunta, quanto tempo de garantia o laboratório dá para troca de óculos por engano do médico, por má informação do paciente, ou por uma acomodação e o grau foi feito errado? Qual é a garantia? Toda ótica dá garantia? Na verdade, essa garantia não é nem da ótica. Essa garantia é do laboratório. Então, todos os laboratórios grandes ou os laboratórios que já têm um tempo de mercado ou que já têm um nome, né? Todos esses laboratórios dão no mínimo 3 meses de garantia. Então, vamos falar que o cliente ele foi com oftalmo, ele não estava muito bem naquele dia. Existem algumas doenças que acabam atrapalhando isso, tá? Diabetes, outras coisas, mas não é o caso, que acabam atrapalhando ele. Então esse dia ele não está muito bem, aí o doutor passou uma receita de -2 de miopia para ele. Ele foi na loja, fez o óculos -2, ele não conseguiu enxergar. Primeira coisa que a ótica tem que fazer é todo aquele passo a passo de adaptação que eu te falei. Vamos lá, a gente tem o primeiro, são as medidas, depois a gente tem o campo visual, qual a lente que ele escolheu, depois a gente tem um corredor progressivo, depois a gente tem um ângulo pantoscópio, depois a gente tem a curva base, a adaptação. A ótica ela tem que fazer todo aquele checklist para ver se está tudo ok antes de mandar para o oftalmo para ele refazer esse exame. Então, se ele refaz e o doutor coloca -2,25 ou 2,50, a ótica não vai ter custo nenhum. A ótica vai mandar para o laboratório, na verdade a ótica nem manda, deixa ele usando aquele óculos como um provisório, enquanto chega a nova lente dele para ele poder enxergar. Então, o prazo que os laboratórios dão são 3 meses de garantia. Porém, a gente tem uma negociação há bastante tempo com o nosso laboratório. Nossos laboratórios são todos do Sudeste, né? A gente não faz nada para cá. Então, esse laboratório, se por acaso passa esses 3 meses, mas a gente viu que o paciente estava tentando resolver o problema dele, ele foi no oftalmo, fez outro exame de vista, voltou na ótica, aí vamos dizer que deu problema de novo, aí ele voltou. A isso, o laboratório dá a garantia para a gente, tem laboratórios até de 1 ano, para ele conseguir se adaptar. É claro, não pode também, o paciente às vezes pega o óculos, falou que enxergou bem, daqui a 7 meses ele volta aqui e fala, não enxerguei. Porque aí o grau já mudou, né? Aí é esperto. Bom, Henrique, a gente sabe que os homens e mulheres feias, que nos perdoem, mas a beleza ela é fundamental. E hoje está na moda, é moda, as mulheres estão fazendo visagismo de cabelo, de tantas outras coisas, e hoje a gente realmente, eu até tenho aqui, né, ganhei de aniversário aqui, é da Vivara, né, e uma caixinha onde você
usa como acessório o óculos hoje. Tem um grau forte, já está idosa, mas a gente hoje, através do visagismo, você procura usar o óculos como um acessório, não só por uma deficiência visual, mas um acessório. Então, as mulheres, principalmente, elas estão buscando esse visagismo. E eu vi que você trouxe aí muita coisa linda que eu quero que você mostre. E eu queria que você nos falasse como é que está esse visagismo, porque eu vi que tem coisas lindas da Prada. Fala um pouquinho para a gente aí o que fazer para ficar mais bela. Então, o visagismo, ele já tem um tempo que ele está chegando no mercado. Eu já fiz vários cursos de visagismo, até o meu gerente também, do refeitório óptico Sérgio, ele fez, até fazendo outro. O visagismo, ele vem um pouco para quebrar. Hoje em dia, quando a gente fala de visagismo, ele vem um pouco para quebrar tudo aquilo que antigamente era visto, sabe? Então, o visagismo não é só referente a rosto. Ah, eu tenho um rosto quadrado, eu tenho que botar um óculos redondo. Não é só isso, é muito de personalidade, é muito do que você quer passar. Então, a gente tem aí um ícone, por exemplo, o Jô Soares, ele tinha o rosto redondo, redondo, e o óculos dele era totalmente redondo. O que significa? Significa que existem óculos que você vai usar para harmonizar com o seu rosto, para você ficar mais suave, mais harmônico. Só que também existem tipos de óculos que vão caracterizar, vão puxar suas características e deixar mais forte. Então, se você é uma pessoa que você quer mais ou passar por despercebido, ou quer mais uma coisa, não chamar atenção, você vai usar o quê? Você vai usar óculos que vão harmonizar com o seu rosto. Eu tenho um rosto redondo, vou usar um óculos quadrado. Eu tenho um rosto mais quadrado, eu vou usar curvas mais arredondadas. Isso vai me deixar mais harmônico, mais confortável. Porém, hoje em dia tem gente que quer ser o diferente, ou então quer ter um óculos harmônico para alguns dias e quer ter um óculos que te caracteriza mais para outros dias. Então, aí você coloca linhas que são ao contrário da harmonização. Você é uma pessoa que tem um rosto redondo, coloca um óculos redondo, aonde você passar, todo mundo vai te observar, vai ver, olha aquele óculos diferente. Então, é muito isso. O visagismo, ele vem muito da personalidade. Às vezes, uma pessoa, um senhor que tem família, mas também ele é um chefe, ele é um líder da sua área onde você trabalha. Então ele bota para trabalhar, ele bota um óculos preto, um óculos mais grosso, um óculos quadrado, onde ele mostra liderança, onde ele mostra força. Porém, quando ele está com a família dele, não quer ser um cara bravo, com força, ele quer ser uma pessoa mais suave, ele quer trazer mais harmonia para sua família, ele vai botar um óculos mais arredondado, um óculos transparente, um marrom claro, entendeu? Então, o visagismo, quando você vai numa ótica, hoje em dia nossos consultores estão sendo treinados para te mostrar tudo isso, para te mostrar o que você quer. Pô, às vezes vale a pena a gente pegar dois óculos para você ter dois. Pô, você tem 50 sapatos, você tem 100 bolsas e você quer sempre ser aquele cara durão na sua casa. Então, às vezes vale a pena você ter mudar um pouco esse estilo. Olha, fica a dica, né, para as mulheres que têm muitos sapatos, também não ter um óculos só. Então, a gente está vendo que hoje o visagismo traz o empoderamento, principalmente para as mulheres, que você vê que as mulheres empoderadas é como ele está dizendo, se elas estão trabalhando, elas estão com estilo. Se elas estão desfilando, estão com outro estilo. Se às vezes até vai para fazer um contrato, assinatura de algum contrato, ou vai fazer uma sustentação oral, de acordo com a personalidade, é colocado também esse óculos, né? E às vezes também eu vejo que é importante porque você vai para um baile e você põe tudo novo e vai com o mesmo óculos. Fica a dica, o que que você trouxe aí de, olha que quanta coisa linda. A gente pode aqui mostrar? Veja aqui, mostra aí, Henrique. Deixa eu ver. A gente trouxe a nova coleção da Tiffany, da Prada, né? Ah, Da Prada, aquela haste que tá na moda dela já há um tempo, o estilozinho gente, que que ela coisa faz. mais chique. Olha, Olha
Olha, o poder. Parece que a pessoa tem até muito dinheiro, maravilhosa, amei. Deixa eu ver os outros aí. Realmente, óculos hoje não é só uma necessidade, hein? Dá para usar até 100 grau, o plano, né? Isso. Dá para usar, quem não usa óculos, pode usar plano, 100 grau, 100 grau. Henrique, eu amei essa nova coleção. É importante, muitas pessoas, principalmente as mulheres, eu fui num chá do Laios no sábado e muitas pessoas estavam comentando sobre esses óculos. Me interessei muito e vendo que a nova tendência agora de mercado é que combine o sapato, combine a roupa, combine e que a mulher, eu acredito que seja como esses estúdios, né? Que você vai bater foto, a pessoa quer saber qual é o estilo que você quer vender, se é de empresária, se é da área da saúde. Então, para cada estilo tem um óculos. E que bom, gente, a dica aqui no podcast que o Receituário Ótico está com todas as armações e óculos de coleção nova. Óculos é como roupa, é lançado o tempo inteiro. De quanto em quanto tempo uma fábrica dessa lança modelos novos? Nós temos duas coleções, dois lançamentos, né? O primeiro em abril e o outro em outubro, mais ou menos, que são os dois períodos maiores. O maior mesmo lançamento é o que a gente vende, que lança em abril. Só que aí a gente sabe que para chegar aqui, tudo vai chegar agora em julho, então todos chegaram em julho aqui, a loja está repleta de novidades aí. Eita. Gente, e a gente vai voltar para mais uma pergunta aqui interessante. A partir de 40 anos, o braço de todo mundo, homens e mulheres, não importa o gênero, fica curto, porque a vista fica mais curta, fica cansada. É a presbiopia. O que que tem de moderno? Porque quem é imperativo, quem não aguenta que lê, que faz muitas atividades, não aguenta ficar colocando e tirando óculos ou botar aquele óculos de vovó aqui. Hoje existem umas lentes modernas que eu queria que você dissesse o que que é a foco estendido e, por exemplo, uma pessoa com alta miopia que tem aí 8 graus, 7 graus. Então, eu queria dois momentos. Quero que você explique sobre esse foco estendido, que é uma queixa constante que a gente vê nas clínicas. O paciente foi lá, fez um óculosinho para perto, a pessoa começou agora, tem 43 anos, só tem 1 grau para perto ou 1,5. Faz o óculos pequenininho, coloca no rosto e quer enxergar tudo. Aí chega lá, a gente vê que é só para perto. Também eu não estou enxergando para o computador. E aí eu soube que tem algo de novo no mercado, que é o tal do foco estendido, uma outra lente que é muito mais cara, mas que, dependendo do profissional, vale a pena investir, né? E também, tudo falando da presbiopia, das mulheres elegantes que não gostam do óculos, mas que hoje tem um monte de coisas de tecnologia que pode ser aproveitada. Então, por exemplo, eu quero o foco estendido, eu quero saber, a pessoa usa só o grau para perto, mas que ela pode fazer um multifocal para ficar com óculos estiloso. Fala para gente o que tem de moderno e também para alta miopia, para alta hipermetropia. Que lentes são essas que tem cliente, mulher linda, que chega lá com grau, mas que não percebe-se que ela tem um alto grau? Então, nós temos aí as lentes semi-progressivas, né? Que até elas já estão sendo usadas cada vez mais. Hoje em dia, a gente lá no Receituário Ótico, principalmente, vende muito pouco óculos só para perto, porque hoje com as lentes semi-progressivas, o que é a lente semi-progressiva? Muita gente tem dificuldade com multifocal, e o multifocal, querendo ou não, ele deixa uma restriçãozinha na sua visão. O que é o multifocal? Primeiro vamos falar o que é o multifocal. O multifocal é um óculos para você tem a parte de perto, você tem um corredor intermediário e você tem a parte de longe. O que acontece? Muitas pessoas preferem usar o semi-progressivo, por quê? Porque ele não tem esse corredor intermediário.
O semiprogressivo ele só tem o perto e o intermediário. Então vamos botar um doutor que atende no seu consultório, um advogado que atende no seu escritório, um dentista, eles, sempre no seu escritório, ele vai ter no máximo 4 metros para ele olhar. Então você com semiprogressivo, você vai ter o campo de perto, sem distorção nenhuma, e o campo intermediário sem distorção nenhuma também. Então, o que acontece? Ao invés de você ficar usando multifocal, você coloca esse semiprogressivo e vai te dar um conforto muito melhor do que um multifocal e muito melhor do que um óculos só para perto. Muitas pessoas também que não tem grau para longe, que só tem um grauzinho para perto, eles acabam colocando o óculos para leitura, aí acabam deixando ele na pontinha do nariz. Aí eles ficam para ler, eles usam o óculos para perto, e para longe aquele óculos para perto não funciona. Eles têm que olhar por cima do óculos para poder olhar para o paciente. Então esse intermediário ele resolve esse problema. Você vai ter que você fica usando o óculos direto, como se fosse um óculos só para perto, sem área de distorção, sem ter que acomodar visão, sem nada, e vai ter aquele conforto de poder olhar para o seu paciente, olhar para o seu celular, olhar para a tela do computador, olhar para quem entra na porta, tudo sem distorção, como se fosse um visão simples. É tecnologia de ponta. Gente, uma outra pergunta. Precisa o oftalmologista escrever na receita ou o bolso manda? Você chega lá, o ótico que tem muita experiência mostra que aquele grau para perto, existem várias tecnologias para ele enxergar melhor e ele faz, né? Porque se o grau já está ali, não precisa. Claro, não precisa de botar isso. Isso aí é uma parte que a ótica tem que fazer, onde você descobre se a pessoa precisa ou não de um semiprogressivo. Na anamnese que você vai fazer no seu cliente. Então, a primeira coisa, hoje em dia o pessoal quer falar muito, quer oferecer produto, mas o primeiro passo é você sentar com o seu paciente. Primeiro, vamos ver quais são suas dores, o que você precisa, para a gente poder faz toda uma anamnese. Você usa o seu óculos para quê? Para trabalhar? Aonde você trabalha? No escritório? Você trabalha na rua? Aonde você trabalha? O que você precisa? Então, às vezes você precisa de um óculos que você vai para o sol, você precisa de um fotossensível ou não. Então, na anamnese, você vai descobrir tudo que você pode oferecer para o seu paciente, para o seu cliente. Então, se por acaso, quando você pega uma receitinha de um óculos só para perto, que tem pouco grau para longe, ou às vezes nem tem grau para longe, é praxe você indicar um semiprogressivo para dar o conforto para ele. Então, respondendo a pergunta, não precisa colocar isso na receita. Isso é papel do ótico, saber se a pessoa precisa ou não desse semiprogressivo. Henrique, uma outra coisa que eu ia perguntar para você é qual é a lente usada para você não ter aquele óculos bem grossão? O que tem de moderno? Então, esse também é outra queixa que a gente vê bastante, né? É aquela pessoa que tem alta dioptria. O que é alta dioptria? É grau alto. Então, aquela pessoa que tem aquela alta dioptria fala: eu não quero botar, eu não quero deixar meu óculos mais fino possível. Que existem hoje, todos os laboratórios grandes hoje trabalham com alta dioptria, e isso é fato, os AIS, todos eles trabalham com alta dioptria, porém, nós temos laboratórios específicos para alta dioptria. Então tem laboratórios que tem uma surfaçagem, o trabalho deles é todo desenvolvido e focado em alta dioptria. Então estou falando de clientes que têm -30, -35, e você faz um óculos que você olha e fala: não é possível, isso tem -6. Entendeu? Então é o tipo da surfaçagem. Hoje em dia nós temos o tratamento blend, o tratamento bicôncava, são tratamentos para lentes alta miopia. Aí para alta hipermetropia, que é o centro da lente mais grosso um pouquinho, nós temos as lentes superasféricas. É um tipo de surfaçagem totalmente diferente, que na hora que vai fazer a lente, ela deixa, além de não deixar ela muito espessa, ela não deixa aqueles anéis grossos em volta da lente. Então, quando você vê uma pessoa com uma alta miopia, você vai ver aqueles anéis em volta da lente. Esse tipo de surfaçagem diminui muito essas distorções que dá. É claro que tem os índices de refração também, que já são bem básicos. A gente tem a lente resina, a lente policarbonato, a gente tem a lente 1.60, 1.67 e 1.74.
Quanto maior esse índice de refração, mais fina vai ficar a lente. Mas aí eu já estou falando em você usar essa lente 1.67, 1.74, porém com uma surfaçagem específica que vai te deixar uma aparência de um óculos de uma dioptria bem mais baixa. Existem óculos que eles são feitos aqui e eu vejo que vocês entregam bem de imediato. Claro que um óculos desse, uma lente dessa, que vai ser super bem trabalhada, demora mais. Qual é a média de entrega de óculos normais, de visão monofocal? Então, vamos lá. A gente trabalha com laboratórios do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, onde que tem os focos dos melhores laboratórios que tem hoje no Brasil. Nós não trabalhamos com o laboratório de Manaus. Pô, Henrique, mas Manaus é um centro tão grande, não seria mais rápido? Manaus, primeiro que Manaus não existe uma máquina que tenha um tratamento antirreflexo bom. Então, eu não vou te vender uma lente, que seja até boa ou intermediária, e colocar um antirreflexo somente externo, que são os antirreflexos que tem lá. Então, Entendi. isso atrapalha. E também Manaus não tem nenhum surfaçagem digital. Então, se você falar, eu compro uma ótica, ela falou que vai me entregar um óculos daqui, mas vem de Manaus. Se vem de Manaus, o laboratório, essa lente não é digital, essa lente é convencional, porque lá só tem surfaçagem convencional. Qual é a diferença de lente digital para convencional? Nossa senhora, eu não posso te falar que é igual você botar aquela TV de tubo para aquela de LED, mas vamos explicar. As convencionais, para você fazer cada lente, cada grau, cada curva base, você tem que ter 1000 blocos, uns blocos desse tamanho, aonde vai vir uma lixadeira, é uma lixadeira mesmo, que vai Aham. surfaçar. A digital já é o freeform, você pega uma lente como se fosse uma lente visão simples, um bloco pequeno, coloca na máquina e a máquina, ela se bota num software e ela vai transformar aquele bloco numa lente. Tipo, é Fantástico. muita diferença. E a qualidade visual que vai dar a digital, a surfaçagem é por dentro da lente, a convencional é por fora, muita diferença de qualidade. Gente, uma outra queixa muito frequente é a pessoa usa só o óculos para presbiopia. Depois de uma certa idade, né, principalmente já a partir de 60, o paciente nunca usou uma lente multifocal. E paciente que nunca usou uma lente multifocal precisa de profissional para adaptar. E aí, em vez de ele ir com o profissional da ótica, ele quer que o médico oftalmologista adapte. Quando é uso de primeira vez, eh, eu fui paciente de primeira vez. E eu lembro que eu fiz meu óculos, eu não vou dizer a data, mas tem uns 30 anos aí. Coloquei o óculos e já saí andando. Meu primeiro óculos, você ainda não sabia fazer óculos, era o seu pai que fazia. Era o Domênico Coscarelli. E eu já saí andando com meu óculos e hoje tem um tal de tem que acostumar. Eu, para mim, acostumar com óculos ruim, eu fico irritada. Digo para o paciente: ninguém é obrigado a acostumar com coisa ruim. Então, se o óculos está bem adaptado ou se foi bem medido, por que, que tem tanto isso de acostumar com coisa ruim? É uma pergunta. Então, eu já peguei uma época, eu também ia ter um tempinho já que eu trabalho, mas eu peguei uma época que existia mesmo essa adaptação, que a gente vendia o Eclipse, o VIP, que são os multifocais mais antigos, que você tinha que adaptar. Hoje em dia, os multifocais novos, eles são perfeitos. Eu falo assim porque eu É que o trabalhei meu, com os outros, eu via a dificuldade que era pro paciente. Quando ele usava, ele ficava meio assim na hora de sair da loja, tinha um buraquinho e tal. Hoje em dia, a maioria dos nossos pacientes, dos nossos clientes, eles já saem enxergando tudo normal. Existem casos bem isolados de pessoas que têm que se adaptar, mas se adaptar que eu falo é um dia. Deve ficar um dia, dois. É lógico que o paciente tem que querer usar, porque existe aquele paciente também que ele está acostumado com para perto. Aí ele coloca um multifocal, ele acha meio assim, ele tira e já quer ficar sem. Vamos forçar pelo menos umas 2 horinhas tentando usar ele, 3 horinhas. Aí, se por acaso não enxergar, aí tem coisa errada nas é, medidas ou no ângulo quantascópio. A gente tem que é, descobrir, porque
aquele paciente que nunca usou óculos, ele não sabe qual é o ângulo pantoscópio certo, ele não sabe falar a dificuldade, ele só fala que não está enxergando. Aí o óptico, né, que vai ter que fazer todo aquele estudo com ele, usar todo aquele passo de tudo para descobrir qual o problema dele não está enxergando. É. Então, essa adaptação, a gente tem, todos os nossos óculos a gente garante a adaptação. Se você comprar um multifocal e você não enxergar, a gente garante que você vai se adaptar com ele. Mesmo que a gente fique dias com você, mas a gente vai, você tem que enxergar. Né? Olha, o meu eu coloquei e enxerguei tudo. Amo usar meu óculos. Mas, Henrique, uma outra pergunta que ela é bem interessante até. Nós sabemos que nós aqui fazemos fronteira com a Guiana e também o roraimense viaja muito. E tem a famosa 25 de... lá em São Paulo, De março. 25 de março, que tem todas as marcas falsification, fake news. Como que a pessoa vai saber? Porque do jeito que tem lá, as pessoas vão, compram lá, compram na 25, compram na Guiana, e aí as pessoas vêm e dizem, puxa, mas esse óculos custou R$ 2.000. E você vê que ele é bem diferente, mas que muita gente vendendo gato por lebre. A minha pergunta, não tem nenhuma fiscalização, nada, porque tanta gente sendo lesado. Eu acredito que a minha pergunta é quando é falsificado? Tem certificado de garantia? Como é que identifica? Então, é aquele negócio, a pessoa que imagina a capacidade que ela tem de falsificar um óculos. Você acha que ela não vai ter capacidade de falsificar um certificado? É tipo assim, é bem complicado nesse aspecto. Acontece muito nas nossas lojas, a gente até meio que se orgulha, falei, graças a Deus que é assim, não é o contrário. Porque algumas pessoas compram óculos ou na internet, ou quando viajam, ou aqui mesmo, em outras óticas, e vêm fazer as lentes com a gente. Isso é um aspecto bom, que pelo menos eles confiam nas nossas lojas para fazer a lente. Pelo menos o nosso grau de confiança tá bom. Ruim seria se fosse o contrário, o pessoal comprasse a armação com a gente e não fizesse a lente, que eles não estariam confiando. Esse é um ponto bom, porém acontece e é um ponto tão importante em ser dito, em ser debatido. Por quê? Porque muita gente pergunta, a armação, ela interfere na qualidade visual? Interfere muito, porque o que acontece? O nosso consultor ele foi treinado para te indicar a melhor armação. Então, ele sabe se o seu nasal ele é pequeno, ele sabe qual ponte indicar. Se o seu nasal é largo, ele sabe em qual ponte. Se sua orelha é assim, ele sabe qual haste. Então, se você tem um grau alto, você precisa de óculos para perto, um campo de perto muito bom, ele sabe qual ângulo fotoscópio você precisa. Então, são várias partes da armação que te ajudam a ter um óculos melhor. Inclusive, para você fazer os ajustes. Porque existem armações que pegam ajustes e existem armações que não pegam. Então, se a pessoa tem um nasal baixo, você vai ter que usar uma armação de plaqueta, que você pode ajustar e levantar o óculos. Para você aumentar o ângulo pantoscópio ou para dobrar as suas hastes, a gente tem um forninho de cristal que é feito para isso, mas para isso você tem que ter um acetato maleável que ele possa esquentar e malear e dobrar. Se você bota um acetato mais simples, que parece ser meio ressecado, quando você coloca no forninho para fazer o ajuste dele, ele racha, entendeu? Então isso é um ponto muito importante. A armação é o começo da adaptação das suas lentes e também referente à estética, porque às vezes a pessoa tem um alto índice, tem um grau alto e compra uma armação que não é adequada para ela. Então ela vai ter que investir 3 vezes o valor da lente num índice de refração bem alto, investir muito dinheiro em si, numa qualidade de lente bem alta, para ela poder ficar com óculos fininho e não ficar grosso. Então, a armação é o primeiro passo para a adaptação. Então, a armação influencia muito na nossa qualidade visual.
Henrique, muito obrigado pela sua participação. Com certeza você trouxe uma visão esclarecedora. Quantas coisas científicas, quantas coisas maravilhosas, tanto da parte científica como da parte de beleza. E eu ainda estou mais encantada que um homem falou de estilos. E é verdade. Tem mulheres estilosíssimas que, de acordo, inclusive, do que ela vai fazer, ela se veste com a roupa e com óculos adequado, né? Então, mas eu gostei muito da parte da visão que você trouxe, de tudo que tem de novo, de tecnologia. Eu quero que você que esteja nos assistindo, venha aí, faça comentários, pergunte, porque nós traremos as respostas nos nossos próximos episódios. E eu quero deixar esse espaço para você fazer os seus agradecimentos finais. Então, queria agradecer primeiramente a você, dona Aida, pelo esse espaço aqui. Para a gente é tão importante a gente poder tirar algumas dúvidas dos nossos clientes ou de toda a população. Às vezes a gente acha que é alguma coisa básica, mas isso muda muito o conceito da pessoa na hora dela poder se. O óculos, na hora de escolher um óculos é bem complicado. Um sapato, quando você vai escolher um sapato, você já sabe qual sapato que você quer, o estilo que você quer, e sabe que ele tem que ser confortável, só isso. O óculos, você vai ter que confiar no ótico que ele vai te indicar a lente certa, a lente melhor. Então, a gente preza muito nas nossas lojas de sempre fazer uma anamnese bem feita do nosso cliente, para a gente oferecer, eu sempre falo nos meus treinamentos, oferecer qual o melhor custo-benefício para o cliente. Porque se eu for colocar o melhor produto para ele, é fácil. Eu boto o produto lá, tudo mais caro, a armação mais cara, a lente mais cara, e faço as medidas bem, ele vai enxergar. Qual que é o difícil para o consultor? É descobrir qual o melhor custo-benefício para ele, o que ele precisa. Se você vê que ele vai investir aquilo, ele tem sensibilidade da luz, então vale a pena você colocar um fotossensível, não vale? Alta dioptria, vamos pegar a principal no índice de refração melhor. Não, ele gosta mais de usar uma grife, vamos pesar na armação. Então, nossos consultores eles estão prontos para tentar fazer uma anamnese e fazer o melhor custo-benefício para você não gastar dinheiro a mais, mas também levar toda a qualidade que você precisa para ter uma visão perfeita ou o mais perto possível disso. Continue nos assistindo. Vá aí no nosso podcast Além da Visão. Clique nos nossos recortes, aonde você quiser e tire todas as suas dúvidas, porque aqui nós só trazemos profissionais habilitados. Muito obrigada.